geralmente eu começo falando em albanês, mas não vou fazer isso não, vou quebrar um pouco o protocolo, né? Depois, no final, a gente faz alguma coisa em albanês com vocês. Mas eu sou muito privilegiado de ser parte dessa família, enviado por essa família ali para a Albânia. A gente fala que a igreja de Tirana e do bairro de Vachar, que é onde tem a congregação, é uma extensão dessa igreja de Limeira aqui. É da IPB, mas é da igreja de Limeira ali, na Albânia. E a gente tem sentido muito privilegiado, amado por vocês, mesmo à distância. De vez em quando vai alguém, né? A cada 2 anos, geralmente, tem alguém daqui indo lá para conhecer e trabalhar com a gente ali junto. E há pouco tempo atrás vocês tiveram, né? Mandaram o Newton, mandaram tal, gente conhecida aqui que estiveram sofrendo ali, mas de uma forma gostosa. Sofrer para o Evangelho é muito, muito bom. Para quem não conhece, que tem muita gente aqui que eu não conheço. Isso é bom, né? Isso é bom porque a igreja vai mudando, vai crescendo. A gente acompanha na mídia quando a gente pode, porque tem um fuso horário, né? De vez em quando a gente participa do culto também ali, e a gente fala, poxa, que bom, tem muita gente nova. O Senhor tem atraído gente para a sua igreja, e isso é muito bom. Nós estamos na Albânia há vários tempos, mas eu não vou te falar muito, porque a gente vai soltar o vídeo, Nilton, aí fala um pouco mais da minha. Eu estou casado com a Nancy, ela está lá atrás, para quem não conhece, fique de pé, Nancy, vou te conhecer aí. A Nancy é a minha argentina brasileira, né, albanesa, porque agora a gente tem tanto tempo que a gente não sabe de onde a gente é, né? Mas a Nancy é argentina. A Karen tem estado com vocês aqui. Karen, fica aí, para quem não te conhece, que pensa que você não é minha filha, está aqui, de onde é? Essa menina bonita aí é filha do Benilton, e eu agradeço muito a Deus por esses meses, né? São quase 1 ano e 3 meses que ela esteve aqui com vocês, sendo cuidada por Deus através de vocês aqui, e a gente está lá com o coração apertado, mas feliz porque ela está aqui com vocês, né? Deus tem usado vocês para cuidar dela. Então, isso é uma satisfação, e eu quero agradecer a Deus pelo cuidado de vocês. Cada um de vocês que tem cuidado da minha filha, da nossa filha aqui, tá? Deus abençoe muito. Eu não vou cantar em albanês, eles vão querer cantar albanês, vão cantar agora lá na Albânia, tá? Ou escutar a coisa, aí vocês têm tempo. Mas eu queria que você escutasse e visse um vídeo que foi preparado, contando um pouco da nossa história. Então, tem bem tempo. Para quem não conhece a Albânia, para quem não conhece o nosso trabalho, esse é um vídeo um pouquinho mais de 5 minutos, né? Depois a gente vai tentar diminuir isso na pregação, pode tentar fazer isso, sem tirar o que está escrito aqui da palavra do Senhor, tá? A gente vai tentar fazer um tempo que vocês fiquem agradáveis, tentem a palavra de Deus, mas tudo isso aí que vem estar ministrando no coração de cada um de nós nessa noite. Tenta soltar o vídeo para a gente, aí ele se apresenta, ele fala sozinho, é esse cara aqui, mas está de boa. Especialmente na Albânia, eu queria contar para vocês. A Albânia é um país que Deus colocou no coração desde muitos anos. Começamos com missões lá nos anos 90. E desde então, o Senhor tem impactado o meu coração e usado a minha pessoa e a nossa família para fazer algo diferente aqui. Eu queria contar um pouco dessa história para vocês. Praticamente não tinha nada aqui, além do Evangelho que estava se começando a pregar. Porque, se vocês conhecem a história que temos contado da Albânia, a Albânia foi um país, talvez o único país na sua constituição ateu, e é um país difícil de entrar com o Evangelho. Em 94, 95, segundo o nosso período aqui, não se encontravam muitas igrejas, eram poucas pessoas que conheciam a verdade do Senhor. Logo em seguida, lá em 2000, depois do meu casamento, voltamos para a Albânia, trabalhando com um grupo de igrejas que tinha
nesse país aqui, através da missão Jocum. Tivemos 8 anos, foram anos de parcerias fantásticas com várias denominações aqui, pregando o Evangelho em lugares onde poucas pessoas queriam ir. E todo esse tempo de Albânia, em paralelo com a nossa igreja ali no Brasil, houve um desafio muito grande: trazer o Evangelho através de uma plantação de igreja. Isso nos levou ao Brasil em 2009, tivemos um tempo de treinamento e logo em 2011, com a família, já a CAI existia nesse período e juntamente com a Nancy nós chegamos aqui para plantar um trabalho presbiteriano, um trabalho reformado nessa nação. Difíceis, como todo lugar, não é fácil plantar a igreja, especialmente sabendo que o transfundo dessa nação é um transfundo islâmico, muçulmano. E o bairro em que o Senhor nos dirigia a começar, digamos que 100% dos seus habitantes, eles eram muçulmanos. E ali nós começamos o que nós chamamos Fundação Presbiteriana. Essa foi a estratégia que o Senhor nos deu. Então, chegar à nação, servir a nação, especialmente no bairro em que nós estávamos ali, com cursos. Isso aproximando de todo aquele pessoal, servindo o pessoal ali com curso de espanhol, inglês, violão, um pouco de informática e outras matérias que servia para ajudar o povo, hidráulica, por exemplo, elétrica. Então era algo que ia ajudar o povo a ter uma profissão também. Isso foi fantástico, porque através de se acercar, de se aproximar do povo aqui do bairro, a igreja evangélica reformada, a porta aberta, como ela é conhecida hoje, ela começou. Isso há 11 anos atrás. Fantástico saber que o Senhor tem nos usado para a plantação de igreja. Mas não foi fácil. Nós começamos no final do lugar onde nós estamos. Nós estamos num bairro onde tem um parque super grande, uma avenida que tem praticamente 1000 metros. Praticamente um ano atrás, um pouco antes de acontecer essa deixa desse lugar, o Senhor que tinha estado nos nossos cultos escutou que eu falava sobre o Deus grande, o Deus imenso, o Deus que provê todas as coisas. E esse Senhor ele não veio mais na igreja. Então, voltando a conversar com ele nas proximidades aqui, ele falou: meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou de um Deus grande, um Deus que dá tudo. Então, por que você paga aluguel? Aquilo foi como Deus falando para mim: você tem que ir para outros desafios. E nós envolvemos a toda a igreja, não somente a nossa equipe, mas a igreja, em oração e com essa visão. Temos que buscar um lugar para ter a nossa propriedade, um lugar próprio, a nossa igreja própria. Tudo começou com essa pessoa. E ele falou algo interessante também. Os muçulmanos temos as nossas igrejas, nossas jamias, né? Se eles falam, seriam as mesquitas. A igreja ortodoxa tem a sede deles e várias outras igrejas. A igreja católica da mesma forma. E vocês não? Que Deus grande é esse? Isso nos desafiou a andar nesse Deus grande que realmente é dono de todas as coisas. E em parceria com vocês aí do Brasil e de outros lugares do mundo, Deus começou a usar para que esse sonho, ou essa visão que Ele colocou no coração nosso, pudesse se fazer realidade. Mas passaram-se vários anos, 12 anos, e chegamos com a igreja de Fundação Presbiteriana aqui, e Deus nos deu esse lugar. No dia 8 desse mês de outubro de 2023, tivemos o nosso culto de inauguração, vindo pessoas desses projetos que nós falamos lá no Brasil, queridos amigos, pastores de outros lados, vieram para a inauguração do lugar que o Senhor nos deu, que está de uma forma lindíssima. Temos ainda dívidas e coisas para fazer? Sim, mas nós estamos com plena confiança naquele que nos desafiou e nos deu esse lugar para começar. Agora vamos falar um pouco da igreja. A igreja está com atividades com crianças, escola dominical, atividades com os jovens e adolescentes que tínhamos deixado de acontecer por causa da pandemia. Estamos voltando a reativar essas atividades nesse novo lugar. Culto para adultos, de formação, de conhecimento bíblico. Essa é uma das nossas metas que nós temos para alcançar agora, já nesse próximo ano. E outras coisas mais que queremos realizar através desse lugar que o Senhor tem nos dado. Agora, teve uma coisa linda também que aconteceu. Logo da inauguração desse lugar, houve um desafio de começarmos uma escola bíblica, um seminário bíblico, e ele tem acontecido aqui. Então, esse lugar está para servir o bairro, mas também para servir a igreja, na formação de futuros líderes albanenses. E essa é a nossa meta. Não somente ter essa igreja, como a nossa congregação em Vatiá,
que o Senhor tem nos abençoado tremenda, pessoas têm chegado ali. É certo que depois da pandemia houve uma baixa muito grande, mas Deus ele tem trazido pessoas novamente, outras pessoas daquela congregação. Mas a nossa ideia é formação de uma igreja aqui, formação de uma comunidade, a união com outras igrejas reformadas do país e termos uma mesma missão. Então, isso é missão. Não somente pensar em um local, mas se expandir dentro da nação, para logo no futuro sair dessa nação e alcançar outros lugares que estão nessa região que nós chamamos de Balcãs. E por que não? Tantos lugares do mundo. Queremos convidar você a somar conosco para fazer algo assim, expandir nesse país e através desse país a região dos Balcãs. Que o Senhor nos abençoe. Seguimos a noite. Desafio, né? Plantar igreja, evangelização é um desafio. É desafio aqui, no Brasil, é desafio lá, né? Na Albânia, é desafio em qualquer lugar, mas é também privilégio. E se a gente não ver como privilégio, essa parte de entendimento do que o Senhor está fazendo na nossa vida, ela não está completa. Então, eu não vou puxar a orelha de ninguém, porque eu não sou de puxar a orelha. Quem faz isso é Deus com a gente, tá? Quando vem algum tipo de exortação, fala, o pastor nem conhece a gente direito, alguns sim, né? E vem com essa história aí, história da Bíblia. E eu queria ler um texto e depois orar com vocês também, de uma forma bem rápida, lá em Romanos 12, na verdade, de 1 ao versículo 8. É um texto conhecido. Eu espero que tenhamos a mesma versão aqui. Assim mesmo, eu sei que tem o hábito de ficar em pé, todo mundo ficar sentadinho assim mesmo, e preparar para receber a mensagem do Senhor. E diz assim: rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresenteis vosso corpo sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo que cada dentre vós que não penseis de si mesmo além do que convém, antes penseis com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça nos foi dada. Se profecia, seja ela segundo a proporção da fé. Se misericórdia, dediquemo-nos aos ministérios. Se os que ensinem, imece em fazê-lo. E o que exorta, faça com dedicação. E que atribua com liberdade. E que preside com diligência. Quem excede misericórdia, com alegria. Vamos orar? Senhor, fala no nosso coração nessa noite com esse texto lido, com a Tua Palavra e com os desafios que o Senhor tem para com as nossas vidas também. Obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui e o que o Senhor continuar fazendo através da Tua Palavra nessa noite. Em nome para a glória do Senhor Jesus. Amém. É desafio falar de missões e geralmente quando vem um missionário na igreja, essa é a palavra que requer dele. Fala de missões, vamos falar de missões, vamos contar os relatos do que o Senhor está fazendo lá. E o texto de Romanos aqui parece ser um texto que não leva muito nessa área missionária, se a gente não olhar bem direitinho a coisa. Porque, na verdade, ele está falando aí de transformação. Mas para chegar a essa transformação, a gente precisa conhecer qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Vocês sabem qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe o que Deus ele tem feito nesse tempo e que Ele tem chamado, conhecido você, desafiado você? Você sabe? Sabe qual é a vontade de Deus? Tem gente que pensa que é algo longo. Fazer a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. Isso requer, na verdade, a vontade dEle nos dias de hoje.
É fazer isso de uma forma prática. Quando você vê em Romanos 12 falando isso aí, rogar, não está uma coisa futura. Mas Paulo escreveu há tanto tempo atrás, mas ela é tão real nos nossos dias e leva a gente a ter um compromisso maior nos dias de hoje. Eu não sei aqui, talvez aqui no Brasil até um pouco mais que na Albânia, mas tenho escutado tantas coisas sobre o fim dos tempos que deixa um pouco assustada as pessoas. Preguei há um tempo atrás aqui sobre Mateus 24. Eu creio que foi a última pregação que eu fiz na igreja. Vocês se lembram dela ou não? Mas lembram do texto? Porque o pastor falou assim para os adolescentes: eu vou lembrar vocês ou alguma coisa depois da mensagem. Eu faço isso na nossa igreja em Tirana toda sexta-feira. A pregação de domingo a gente pergunta se eles entenderam na sexta-feira. Porque muitas vezes a vida de comodidade do cristão hoje na igreja, ela é tão legal vir no domingo, estar na igreja, ver os irmãos, que muitas vezes não prestamos atenção e não levamos a sério a responsabilidade do que o Senhor está falando nas nossas vidas. E por isso que fala, a vontade de Deus requer a vontade dEle nos dias de hoje, no momento, agora já. Levar a sério tudo que está sendo pregado, não deixar para amanhã. É ter uma responsabilidade de pregar esse evangelho tempos e fora de tempo. Eu lembro quando eu me converti, tempo atrás, apesar de vir de família evangélica, o desejo que eu tinha aos meus 16 anos era tão de conhecer a palavra de Deus que eu fui para um seminário em seguida. Eu não fui fazer faculdade, talvez um erro na época, mas eu falei, não, eu quero conhecer mais desse Deus, eu quero conhecer mais da sua palavra. E fui sem pensar muito, sem perguntar muito para a família, eu fui para o seminário, porque meu desejo era conhecer a palavra de Deus para colocá-la em prática. E aos 17 anos, já estava no campo missionário, ali no Brasil mesmo, não baiano, não era na Bahia, era em Minas Gerais, porque foi onde a gente começou a fazer, logo de primeiro ano de seminário, um seminário batista na época, eu fui para Jocum. E na Jocum, criou uma responsabilidade tão grande, porque era tudo prática. E naquela adolescência, naquele ardor já de chegando à juventude, eu não queria fazer outra coisa que levar esse evangelho para outras pessoas. E mesmo que não tivesse uma resposta muito boa, eu queria levar o evangelho para outras. Eu não sei como foi a sua experiência de vida com Deus, ou como foi Deus que te chamou, como foi que Ele encontrou a sua vida, e qual foi esse primeiro amor com encontrar com o teu impacto com a palavra. Muitas vezes é assim, mas vem um momento em que acomodamos. Vamos ser sinceros, existe um acomodar muito grande na igreja. Não é um fato dizer que somente 5% da igreja evangélica no mundo produz. 5%. E eu pensei que essa estatística, Nilton, era uma estatística passada. Fui olhar agora recentemente, é algo novo, é real. A igreja, ela cresce porque Deus está atraindo pessoas, não porque nós estamos pregando o evangelho para outro. Isso é Deus fazendo. Mas é triste, porque Deus Ele quer usar a mim e a você na pregação do evangelho. E se a gente pergunta aqui, quantos querem que o Senhor volte logo? Aí vai ter muita gente falando, opa, não sei. Alguns vão levantar a mão, mas assim, com aquela dúvida, porque pensa, eu tenho tanta coisa para se fazer, eu ainda tenho tantos sonhos para realizar, e eu não sei se vai ser bom. Mas depois vem para o outro lado, tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo, que eu acho que seria bom que Jesus voltasse logo. Mas e a pregação do Evangelho? Como fica a pregação do Evangelho? Conhecer a Deus, ou a vontade de Deus, ela requer uma entrega e dedicação. Isso, o texto fala isso também, sobre isso. Porque quando fala renovação de mente, não se conformar, ela está chamando você para uma entrega mais direta com aquilo que está impactando na sua vida. O que você tem feito, o que eu tenho feito
com a pregação do Evangelho. Eu tenho dedicado um tempo de entrega ao Senhor para fazer diferença. E não precisa pensar na Albânia, pastor, quando é que vai ser o projeto de saúde, né? Porque por aí eu vou tentar me encaixar nessa área de evangelização. Mas e aqui? Aqui em nossa região. Tem muita gente ainda, não tem? Com dúvidas desse Deus, porque esse mundo lá fora traz dúvida. Essa é a coisa que tem feito. O mundo, ele traz a evangelização no meio da filosofia desse mundo, é atrair gente da igreja e continuar com aqueles do mundo fora da vontade de Deus. Mas se você tem um compromisso, se você requer dentro da vontade de Deus uma dedicação, você pode estar fazendo diferença nisso aí. Hoje no Pisa, a Vila Pisa, né? É assim que fala, não? Uma adolescente, após um bate-papo que nós tivemos lá, ela aproximou e falou assim: pastor, é tão difícil ser crente na escola, é tão difícil. E começou a chorar, né? E depois eu falei a seguinte frase para ela: José Luz, se apagar tudo isso aqui, tiver uma luz, faz diferença, não faz? Mas se tiver tudo escuro, não dá para ver nada. Jesus é luz, e nós somos postos nesse mundo como luz do mundo. Eu falei para ela: você é luz nas trevas, e só Jesus em você vai fazer diferença e vai romper isso aí. O problema é que tem muita gente pregando facilidade na igreja, facilidade no cristianismo, que termina trazendo um acomodar na gente, né, como cristão, e impedindo de confrontar a realidade do mundo lá fora. Vou voltar um pouco mais. 6 anos atrás, eu preguei aqui nessa igreja e falei que Deus nos envia como cordeiro a meio a lobos. É interessante que Jesus não está enviando para uma facilidade, Ele está enviando para um lugar difícil, mas Ele é o Senhor da obra, diz ali, é Ele quem chama, é Ele quem dirige, é Ele quem está presente. Então, quando você reconhece a vontade de Deus na sua vida, com uma entrega e uma dedicação, você também vai entender que esse Senhor que está enviando você, que está chamando você, Ele está indo à sua frente, Ele está fazendo um trabalho à sua frente, e resultados virão. Eu creio que o medo de muita gente indo pregar o Evangelho é o medo de não ter um resultado, uma resposta rápida da pregação. Eu posso afirmar para você, não depende de você o resultado. Você não tem que pregar o Evangelho para obter resultado, porque quem traz o resultado é Deus. É o Espírito Santo é quem convence, é o Espírito Santo é quem vai mudar, é o Espírito Santo é quem vai trazer pessoas para Ele mesmo, para Deus. Mas Ele usa a minha incapacidade, Ele usa a mim. Se eu dedico, requer com a vontade de Deus, com uma dedicação e entrega total. Eclesiastes, ele fala isso aí. Eclesiastes 12, 13, ele fala: tudo que se tem ouvido, que soma temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Agora a pergunta é: você tem guardado os mandamentos do Senhor? Você tem procurado pôr em prática aquilo que a palavra de Deus tem feito na sua vida? Se a gente continuar falando sobre mandamentos, deixa a gente um pouco assustado, porque quando você lê os 10 mandamentos, a princípio você pensa, é fácil. Quando a gente vai evangelizar algumas pessoas que conhecem a Bíblia ali na Albânia, algumas pessoas falam, realmente, eu não mato, não roubo. Aí você começa a falar, não rouba? Você tem certeza? Não roubo. E tempo? Você já parou para pensar que quando você não cumpre um compromisso, quando você chega tarde em algum lugar,
você está roubando o tempo de uma outra pessoa, isso é roubo também? Quando você deseja o mal de uma outra pessoa, você está maquinando algo com outra pessoa, mesmo que você não faça, você está cometendo o mesmo pecado. Então, se não for Deus em você, em mim, nós não conseguimos. Mas a promessa dele é que Ele está conosco, isso é bom, está cheio de promessas na palavra de Deus. Agora, se nós deixamos para ler a Bíblia, somente quando aparece na tela aqui, ou quando o pastor chama para ler, não vai dar resultado. E se você for para casa com dúvidas, e não procurar na palavra de Deus, um confirmar, como os bereanos faziam, você vai continuar tendo dúvida, e isso vai te afastar de Deus. Conhecer a vontade de Deus requer separação. Separar. E eu podia colocar separação em vários aspectos aqui. Separar tempo, é deixar de pensar em si mesmo e deixar de pensar nas coisas que vão te levar ao bem e deixar fazer a vontade de Deus, as coisas de Deus. Eu creio que a igreja é um pouco mais ativa, que a gente teve aqui, e muitas vezes quando chama o pastor para fazer algo, o pessoal atende, resposta, isso é bom. Mas nós não temos que esperar que a liderança da igreja nos chame para certas coisas. Nós temos que nos oferecer como parte disso aqui. O texto fala, a gente vai falar mais na frente, que nós somos um corpo. Um corpo. Com diferentes habilidades dadas por Deus. Agora, o que eu tenho feito com essas habilidades, dons, que fala aqui, dentro desse corpo de Cristo? E faz falta quando algo desse corpo não funciona. O problema, talvez aqui na Limeira não tanto, mas ali na Albânia, o problema é que tudo recarga sobre o pastor. É o pastor que tem que, colocando na linguagem do futebol, bater o escanteio, cabecear para tentar fazer gol e defender para o gol não entrar. Então ele tem que fazer tudo. E não é assim. Não é assim. Por isso que fala corpo e atividade comum, em conjunta. O corpo trabalhando para o reino de Deus. Requer separar. O que você tem feito com isso? Eclesiastes 5, vamos falar Efésios primeiro, Efésios 5:11. Não sejais cúmplices das obras, não sei quem conhece o texto, infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. O que a gente tem feito com relação às trevas? Você tem separado para lutar contra essas coisas? Porque você está numa luta espiritual. Sabia disso? Você está numa luta espiritual. Talvez dentro da igreja aqui a gente tenha um conforto, é como se fosse um lugar de treinamento, mas quando você sai aí fora, é uma luta constante. Ou não? No seu trabalho, nas suas atividades diárias, luta. É uma guerra espiritual. Nós estamos nessa guerra espiritual, não é somente ali na Albânia, não. É aqui, em todos os lados, nós temos que estar preparados. E que nos prepara para isso? O culto de domingo, escola dominical? Não. É uma separação para estar com Deus. Deus, Ele requer de nós um tempo, Ele quer de nós esse tempo para estar com Ele. Eu lembro nos meus primeiros tempos de missões, ainda na Jucum, fazia, não tinha horário, era querendo fazer, porque isso eu pensava que era o melhor. Chega um missionário mais antigo e falou: olha, muito bom, parabéns, você está fazendo muito legal. Quanto tempo você está gastando com Deus? Qual o seu investimento com o seu tempo com Deus? O que você está fazendo para Deus? Deus não necessita de você. Aquilo foi um choque para mim. Porque a gente pensa que Deus precisa da gente, não é verdade? Não é verdade? Deus não precisa de você. Mas Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer ter uma intimidade com você. E utilizar você, apesar de você,
para a pregação do Evangelho. Sabia disso? Isso nos deixa em um lugar privilegiado. Apesar de mim, Deus Ele me usa. Não é legal? Apesar de você, Deus Ele te usa para fazer coisas fantásticas. O problema é que a gente tem medo de deixar Deus atuar nas nossas vidas. E isso é falta de relacionamento com Deus. E isso é falta de comprometimento com a palavra de Deus. Não é com missões, não é com a igreja, é com Deus. Isso aqui é um lugar para você adorar, é um lugar para você ser recebido, ministrar. Mas você é uma pessoa, tem que ter seu relacionamento individual com o Pai. Deus te criou para esse relacionamento. É interessante que você vai lá para Gênesis. Eu estive no culto de sexta-feira, quarta-feira, né? Quinta, chegamos lá, e teve um estudo bíblico, estão lendo Gênesis. Acho que alguns grupos estão fazendo isso aí. Aquele videozinho, tal, em inglês. Legal, muito bom. E estão falando sobre criação. E Deus, Ele cria o homem para quê? Para colocar no jardim? Não. Ele tinha um relacionamento com o homem. Ele criou eu e você para termos um contato, um relacionamento. E se a gente não se envolve, o que acontece com isso? O que acontece com o relacionamento? Se você não busca. É legal a mídia de hoje, né? Muito bom. Pastor Costa, tem muita gente aí que passa notícia rapidão, é muito bom. Mas eu lembro de uma mesa, jovens se juntaram para ter contato, bater papo, relacionamento, cada um com seu celular, e ali, e eu fiquei prestando atenção, porque era rindo de algo, o outro começou a rir e tal, eu não entendi direito, cheguei próximo, eles estavam comunicando com o outro com o celular, mas estavam do lado. Isso para os jovens adolescentes, para quem gosta disso aí, né, é um perigo você fazer isso aí, porque você tem que ter contato com as pessoas. Parece que com Deus também é a mesma coisa. Eu vou ficar aqui só com o celular e escrevo para Deus, e estou me relacionando com Ele. E a oração? Né? E o receber da palavra de Deus para a sua vida, fortalecimento. Compromisso requer realmente mudança na sua vida. Fazer a vontade dEle hoje, dedicação e separação, transformação espiritual. E como você vai receber transformação espiritual? Como vai fazer isso? Através da meditação na palavra de Deus. Como você vai renovar sua mente? Que fala o texto ali, não conformar com o mundo, mas transformar, como fala? Transformar pela renovação? Como vai fazer isso? Como você vai fazer isso? Se você não busca, você não procura, você só deixa a igreja nos domingos de quarta-feira, especialmente quando vem o nosso querido... Quem é que vem mesmo? Estão preparados para vir? Ele é um homem bom, ele é um bom pastor, ele é um bom pregador, ele é bom. Né? Contando história então, história do Antigo Testamento, lá a gente viaja com ele, né? O Hernandes. Mas tem gente que é só disso aí. Só vem na igreja quando o pastor Nilton está pregando. Quem é que vai estar na igreja lá? O pastor Nilton. Então vamos lá. Né? O Hernandes, quarta-feira, lota. Né? Quando tem um pastor principal, se vem alguém, um missionário lá da Albânia, não sei não. Gente, transformação espiritual vem com o buscar de Deus. Se você não buscar o Senhor e não deixar o Senhor transformar a sua vida, a sua mente, você não vai poder fazer diferença nesse mundo. Terminando, último ponto que eu tenho aqui, a vontade de Deus requer ministério. Por isso que se fala de corpo, no final ali. E o ministério ali está falando de dons, que o Senhor está retribuindo para o seu povo. Você sabe qual é o dom que o Senhor tem para a sua vida? Porque você tem. Todos têm. Não sei. Todos têm. Todos têm algo para fazer. Todos têm. Sabia disso? Você tem. Você também tem. Né? Todos nós temos algo. Temos um dom. Agora a gente fica
querendo ter aquele dom que sobressai muito mais. E muitas vezes a gente deixa de praticar aquele dom pequeno para depois termos outros. Você pode ter muito mais do que um. É só pedir a Deus. Só pedir a Deus. Mas deixa, nesse ministério que o Senhor te chamou, você começar a exercer esse dom. Depois vai vir outros, outros e outros, para o serviço do Senhor. Porque se não for para o serviço do Senhor, não vai dar. Missões é isso. Missões é isso, é você colocar em prática as verdades de Deus. O interessante, quando você lê Mateus 28, ele está chamando para discipular, e o discipulado é feito através daquilo que você conhece de Deus para outra pessoa, através da palavra de Deus. Mas é dedicação de tempo. É você preparar uma outra pessoa para ser melhor do que você naquilo que você é dentro da palavra do Senhor. Mas muitas vezes a gente passa isso para outras pessoas, especialmente na área de evangelização. Deus chamou a cada um de nós aqui, cada um de nós, para exercer o exercício da pregação do Evangelho. Você foi chamado. Tem igrejas que falam, repita, a gente não faz isso aqui. Mas fala para você mesmo, eu fui chamado por Deus. Eu sou chamado por Deus. Eu entendi o Evangelho. Né? Deus me escolheu. Aí João 15, 16 fala, não foste vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Para quê? Para ficar sentado na igreja, nos cultos de domingo. Não. Para que vades, dê frutos. E como não vai ter frutos se você não exercesse a pregação do Evangelho? Então, você é um chamado de Deus. Coloque isso em prática. Amanhã mesmo, hoje mesmo, encontrar alguém, fala, olha, Deus ele impactou a minha vida. Não precisa falar muito não, conta um pouco o que o Senhor fez na sua vida. Testemunho, a Cruzada Estudantil, que é um ministério que tem, que eu acho que tem aqui no Brasil também, a estratégia que ela usa é, fale para outro aquilo que Deus está fazendo em você. E Ele vai fazer o restante. Você está recebendo palavra de Deus? Deus ele está falando com você através da sua palavra? Você tem conhecido Deus? Fala desse Deus que você conheceu para outro. Não perca a oportunidade. E talvez com vários lugares que não está vazio aqui, vão se ficar super lotado e vão colocar os pastores para trabalhar mais com 2 cultos, 3 cultos. Eu acho que aquela disposição eles têm. Mas tem que ter resultado que não vem só dos pastores da igreja, vem de cada um de nós. Só os missionários ou não? Amém? Amém, bem fraco, estão com medo de colocar em prática isso aí. Você é um missionário chamado por Deus para a pregação do Evangelho? Amém? Amém. Então aí, Deus escutou esse amém. Estão falando que sim, não foi para mim, foi para Deus. Vamos orar? É desafiador, Jesus, é desafiador, Senhor, poder colocar em prática as Suas verdades. E nós precisamos da Tua intervenção, nós precisamos da Tua ajuda, nós precisamos da Tua guia através da Tua palavra, cada dia. Não é fácil ser cristão fora da igreja, não é fácil pregar o Evangelho para outra pessoa com as nossas palavras, com as nossas atitudes, se o Senhor não fez algo em nós. Então, continua utilizando, apesar de nós, Senhor, e nos ajudando na pregação e na extensão do Teu reino, aqui nessa cidade, nos arredores daqui, na Albânia, quando tiver tempo, em qualquer outro lugar. Não deixa a gente só ter um tempo de férias, agora vem férias em janeiro e falar, vou tirar férias. Não, férias, o Senhor pode nos usar para a pregação do Evangelho. Então, utiliza-nos, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos. Utiliza-nos, Senhor, fazendo essa verdade acontecer, conhecendo a cada dia a Tua vontade, que é perfeita, boa e agradável. Que muitas pessoas possam conhecer que existe um Deus maravilhoso, um Deus que impactou as nossas vidas e quer fazer diferença nesse mundo.
Que sejamos realmente, Senhor, luz nas trevas, a luz que o Senhor é através de nós. Que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.